Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que o James Gunn indiretamente aí meio que confirma alguns personagens que podem aparecer no futuro do DCU com a imagem que ele postou no Instagram? Postou alguns dias atrás, tô trazendo hoje aqui porque tinha alguns vídeos na frente pra me postar. Será que ele meio que confirma que alguns desses personagens possam aparecer no universo compartilhado, né? São personagens estilo James Gunn, personagens obscuros. Inclusive tem um que já vai aparecer, que é o Pacificador, que tá na imagem, enfim. Mas antes de começar aqui o vídeo, todos os dias tem dois vídeos, de manhã às 7h45 e à noite, entre as 7 e as 8. Todo santo dia, aqui de segunda a segunda tem vídeo, a gente fala muito sobre a DC. E o ano que vem vai começar aí o Creature Commands, a primeira produção do DCU, aí vocês já estão ligados. Série animada com 7 episódios, que vai ter análise de cada episódio aqui nesse canal, beleza? Caso você chegou agora, se inscreva agora de paraquedas, a gente fala muito sobre a DC aqui, vai falar mais ainda, beleza? Bom, vamos lá. O James Gunn postou essa foto aí no Twitter desse livro, que tem umas 200 e poucas páginas aí e tal, que ele próprio escreveu, e ele tá meio que indicando o livro e tal, e são personagens que a gente pode ver no DCU provavelmente. Não sei se todos esses aí, tirando o Pacificador que tá na imagem, que lógico, são o personagem que vai voltar no futuro, enfim, o James Gunn já confirmou, os outros personagens também podem aparecer, talvez. Por exemplo, o James Gunn mostra aí o Comedor de Matéria, né, você tá vendo ele mordendo aí e tal, tipo... Ele é um personagem extremamente absurdo, assim, de você trazer, porque ele vai além de todos esses aí. Eu acho que de todos esses daí é o que mais vai além, sabe? Aí você tem, por exemplo, o próprio Corredor Negro, né, que eu acho que é um personagem que ele pode aparecer caso venha os Novos Deuses. O Corredor Negro é um personagem que o conceito dele é até interessante, assim, no lance ali dos Novos Deuses de Jack Kirby. Esse é um cara que tá te buscando, se ele, tipo, te pegar, assim, você tá morto, entendeu? Que, tipo, assim, ele é aquele cara, tipo, corredor espacial cósmico. É um conceito meio maluco do Jack Kirby, com várias coisas que ele fazia, assim, de extrema fantasia e tal, mas eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer caso venham os Novos Deuses. Então é interessante você ver esses personagens, porque o James Gunn vai trazer mais personagens assim pro DCU. Quais são os personagens do DCU que ele trouxe que são nesse nível? Vamos lá. Creature Commandos, acho que é o mais, na é verdade. Tem o Authority também, só que o Authority ele não tá nesse bolo de personagens assim que, como que eu posso dizer, são personagens muito obscuros, sabe? Tipo, o Pacificador era obscuro, por exemplo. Aí você fez a série, o filme do Esquadrão, tipo, a galera já meio que já conhece mais ele, mas o Authority não é tanto assim, tá ligado? É tipo, é um grupo mais desconhecido, mas não é tão obscuro quanto. É uma fase bem aclamada pelos leitores de quadrinho, mas no sentido de que, tipo, o Creature Commands talvez seja a coisa que ele vai mais, entre aspas, arriscar. Talvez não é uma... Na verdade, nem vai arriscar, porque é uma animação. Então, é aquilo, né? Eles estão começando muito com o pé no chão. Vocês podem falar assim, o Gladiador Dourado. Mas, veja bem, o Gladiador Dourado, no Brasil, ele não é um personagem nosso. Mas nos Estados Unidos parece que ele é um pouco mais. Porque eu já vi pessoas falando sobre o Gladiador Dourado lá fora. De, tipo assim, pô, ele é um personagem muito massa, não sei o quê. Ele de fato é um personagem BC da DC, só que eu acho que ele é um pouco mais valorizado lá do que aqui, eu acho. Inclusive, tinha revista solos do Gladiador Dourado ali nos anos 80, enfim. E aí você tem, tipo, desses anúncios todas as coisas assim mais certeiras, né? Como é o caso do Batman, do Superman, do Lanterna, enfim. Eles estão arriscando pouco nesses 10 primeiros anúncios, mas eu acredito que eles vão além. Só que é o seguinte... Esses personagens podem aparecer? Óbvio que eles podem aparecer, mas os principais é prioridade, não é verdade? Então, eu entendo quando a galera reclama que não tem um filme da Mulher Maravilha, só que eu também não entendo essa galera achar que, tipo, por causa que não tem um filme da Mulher Maravilha, tá tudo errado. Não é bem assim, tá ligado? A gente não pode julgar algo que a gente não viu, né? A gente não viu nenhuma produção ainda, então é importante você, tipo... mapear tudo isso daí pra no futuro você falar que, ó, viu como tudo fez sentido? Então é interessante, porque de todos esses personagens aí, que são personagens alguns até absurdos e tal, são personagens que você para pra pensar e fala assim, pô, beleza, o James Gunn pode trazer essa galera, sabe? E ele vai querer trazer, porque assim, qual que é a grande vantagem de você trazer personagens desconhecidos de uma marca pra uma mídia maior que é um cinema? Qual que é essa grande vantagem? A vantagem é que você tá meio que criando uma nova espécie de personagens que podem render dinheiro para a marca DC Comics nos quadrinhos. Por exemplo, Pacificador. Se faz uma série de sucesso, pô, já teve revistas dos Pacificadores circulando. Assim, eu não sou tão ingênuo de pensar que um filme de tal personagem que fez sucesso da DC vai influenciar os jovens a ler quadrinho. Eu não sou ingênuo nesse sentido. Quadrinho é um nicho e poucas pessoas leem, certo? E assim, esses personagens mais desconhecidos, se você consegue fazer um filme de sucesso...
provavelmente o status desses personagens na editora de si sobem. Pode ser que eles nem tenham revista solo, às vezes vão aparecer mais em alguma saga, em alguma revista de um outro personagem aqui e ali. Acho que o status do Pacificador ainda vai subir mais, porque ele vai continuar no DCU, tá ligado? Vai ter uma nova série dele no DCU, que o James Gunn chama de nova temporada, mas eu acredito que ele vai transformar em um outro nome, tipo Pacificador e Vigilante, por exemplo, sabe? Então, você trazer isso tudo depois no futuro e meio que, tipo, fomentar personagens que ninguém conhece, ninguém se importa, e personagens ridículos, né? Porque o James Gunn, ele é mestre em fazer isso, personagens ridículos. Assim, a DC, como várias outras editoras, tem vários personagens ridículos que talvez você nem lembre, certo? Então, ele provavelmente vai trazer personagens mais, tipo, obscuros, assim, que você nem lembrava que existia. Porque ele vai lá sei lá, nos confins da DC Comics, né? Vai falar, pera aí, aqui tem um personagem que ninguém lembra. Então, eu vou pegar ele e vou colocar ele lá na frente. E a grande vantagem de personagens desconhecidos é que você pode fazer o que você quer com esses personagens. Por exemplo, o Gladiador Dourado, ele não é tão famoso assim. Ele é até um pouco mais conhecido do que esses outros aí que mostrou, né? Tirando o Pacificador, que hoje em dia já é mais famoso. Mas no sentido de que você tá trazendo um personagem que você não tem tanta pressão em fazer uma produção. Se um filme do Superman der errado, é um filme do Superman, tem um grande burburinho aí. Se o filme Gladiador Dourado, uma série do Gladiador Dourado der errado, aí ninguém vai ligar. Você vai falar, ah, tá bom, era o Gladiador Dourado, entendeu? Não menosprezando o personagem, mas a aceitação e a pressão e todo o hate, caso der errado, é menor, entende? Tudo é muito menor, as proporções são menores, então é muito mais fácil você trazer um personagem que ninguém conhece e trabalhar ele. O James Gunn fez isso a vida inteira. Agora tem esse lance dele se provar se ele é capaz de trabalhar um personagem de primeiro escalão, o maior personagem de todos, que é o Superman, junto com outros heróis ali também. Então é interessante você pegar esses personagens assim e trazer pro DCU começar a meio que absorver coisas diferentes também. Porque assim, esses 10 anúncios não é nada óbvio, a gente já falou sobre isso aqui, mas existem personagens que podem ser menos óbvios ainda, que são esses aí, inclusive, que ele coloca. O James Gunn, provavelmente ele vai pegar alguns personagens que ele imagina que ninguém lembra, provavelmente vários desses personagens, só que eu acho que ele não vai dar espaço para esses personagens logo no começo, porque o começo é o começo. Por isso que o Creature Commandos é uma animação, é uma série animada. Se fosse um live action e você estivesse começando com o live action do Creature Commandos, muita gente ia estranhar, vai falar assim, pô, mas peraí, como você vai começar um universo com essa equipe que ninguém conhece, sabe? Eles estão tentando fazer um novo Esquadrão Suicida, porque, de fato, o Creature Commandos é um novo Esquadrão Suicida para DC. Novo Esquadrão Suicida, se é que você me entende, né? Uma equipe ali de personagens, assim, mais desconhecidos. Tudo bem que o Esquadrão tem personagens conhecidos às vezes, mas uma equipe que vai trazer quase que a mesma abordagem do Esquadrão Suicida, entende? Quase, parecido, talvez. Então ele tá começando com uma animação. Eles não estão arriscando tanto, sabe? Tipo, vamos fazer um filme do Creature Commandos. Não. Série animada com 7 episódios que vai pra HBO Max. E aí, o próximo projeto já é o Superman Legacy, entendeu? Nem a série da Waller é uma coisa arriscada, porque a Viola Davis é uma atriz muito famosa e a Waller já não é tão desconhecida assim. Então é interessante você pensar que, tipo assim, eles estão abordando coisas bem pontuais, assim, desconhecidas, bem pontuais. Então, assim, eu acho que, tipo, você pega esses personagens que são bem desconhecidos, no começo, se você colocar muitos desses personagens, o seu universo não vai funcionar, porque eles não vão carregar o universo. O Creature Commandos, o Authority, próprio Gladiador Dourado, eles não vão carregar o DCU no começo. Eles vão fazer suporte ali pros outros projetos e tal. Tá tudo meio que, em termos de, como que eu posso dizer, não deve ter nenhuma ponta solta entre as ligações que tiverem ali e todo o crescimento natural desse universo, mas eles não são os personagens que vão falar assim, ó, o DCU lá tem uma série foda do Gladiador. Não, a galera vai falar da série do Lanterna, falar da série das Amazonas. Esses personagens mais desconhecidos, inclusive, eles vão ficar provavelmente mais no universo nerd, assim, o grande público talvez nem vai consumi-los, entende? Eu acho que esse daí é um grande lance também do DCU, que é o seguinte, é o risco que ele vai correr em fazer filmes, séries, animações e games no começo, porque eu acho que pra você chegar nesse nível e trazer essas produções assim de outras mídias, pra todo mundo consumir, você tem que ter um sucesso. Você tem que ter sucessos, né? Não um só sucesso. Não é só o, por exemplo, não é só o Superman Legacy fazer 1 bilhão de bilheteria, que aí você pode dobrar as produções e fazer um monte de coisa. Não, você tem que provar que o seu universo, ele é sempre muito bem planejado
Mas no começo eles vão ter que segurar essas produções. Tipo assim, calma, não vamos lançar tudo agora porque as pessoas não vão assistir. E esse é o grande fato. Uma animação, série animada no stream é uma coisa. Você lança animação, a DC lança animação a rodo, aí sempre, todo ano. Você começar com essa animação ainda é uma coisa meio segura, certo? Agora, quando você traz aqui, por exemplo, se fosse começar com a série do Gladiador logo de cara, aí depois um filme do Altort, coisas que ninguém conhece, né? Muita gente do universo nerd não conhece. Isso é muito estranho, isso é muito arriscado. Por ser arriscado, você tá arriscando um monte de coisa, dinheiro, a marca, tipo, o universo no todo, todo o lance narrativo que você tá criando. Isso é um risco. O Superman Legacy não é um risco. Quando você coloca o Creature Commands e o Superman Legacy na sequência, você tá trabalhando aqui duas produções que são distintas, só que uma dessas produções é o carro-chefe, é um dos cachorros grandes aqui do DC Studios, que é o Superman Legacy. E aí depois que lançar o Superman Legacy, qual que é o próximo filme que tem a missão de acarretar as outras produções? The Brave and the Bold. Junto da série dos Lanternas, porque o Lanterna Verde é muito grande, vai ter os dois ainda, inclusive, talvez apareçam outros Lanternas. Então, você trazer essas produções no começo é uma coisa que tem que ser bem pontualizada, acho que existe essa palavra, não sei, pra você não se perder e não criar uma coisa inócua, que é aquela coisa tipo assim, olha, estamos lançando um monte de coisa e ninguém tá assistindo. A gente tem que lembrar que a DC tá em baixa nos cinemas e as pessoas não vão gerar um interesse tão forte logo no começo. Por isso que muita gente tem medo da bilheteria do Superman Legacy, que se o filme não for tão bom, tem medo da bilheteria do novo Batman, tem medo de várias coisas, assim, da galera, tipo, não assistir as produções. O DC Studios, no começo, ele precisa ser pontual nas suas produções e nos seus lançamentos. Não pode sair lançando um monte de série, um monte de filme, porque as pessoas não vão assistir. Então, The Brave and the Bold, Superman Legacy, o próprio Monstro do Pântano, Supergirl, Altort e as séries, eles têm uma grande caminhada aí pra você estabelecê-los, né? Se o The Brave and the Bold e o Superman Legacy der certo, já é um caminho muito grande percorrido já logo no começo. Parece besteira, né? Só 2 filmes, mas não. Você fazendo 2 filmes de sucesso, abordando direito esses personagens, né? Você já fomenta todo o resto do primeiro capítulo pra seguir em frente, do tipo assim, calma, tá dando certo, beleza? Isso, inclusive, até pra Warner Bros. Esses personagens desconhecidos que o James Gunn traz, que provavelmente, conforme o passar do tempo, das produções, vão vir mais e mais e mais, é interessante. Por isso que eu acho que é interessante você fazer animação. Aí você pode fazer, tipo, esses personagens extremamente ridículos. O próprio Esquadrão Suicida que ele fez já tem vários exemplos, mas esses personagens desconhecidos que talvez ele deixa uma pista e jogando, sabe aquele tempero assim que você joga mais? Então, é tipo, é um negócio meio tipo assim, olha, talvez no futuro eu faça isso com esse personagem, aquilo. A própria série do Pacificador pode trazer vários personagens desse tipo, tá ligado? Você não viu o Judoka na série do Pacificador? Que é engraçado pra caramba. Então, são personagens que são obscuros demais. O James Gunn ama esses personagens. E ele é um cara que ele sabe trabalhar esse tipo de personagem, porque ele consegue pegar, às vezes ele até muda o personagem, né? O próprio Pacificador, tipo, é igual aos quadrinhos, mas o Vigilante já não é. O Vigilante nos quadrinhos ele é muito mais sério, na série do Pacificador ele é muito mais, tipo, engraçadão, cheio de piada o tempo todo. Na verdade, se super-heróis existissem na vida real, eles iam ser igual o Batman do Robert Pattinson e eles iam ser igual o Vigilante do Fred Troma. Literalmente isso, eles são... O Batman do Pattinson e o Vigilante, eles não são muito diferentes, se você parar pra pensar. Eles se parecem um pouco, inclusive, os dois são malucos da cabeça. Então, quando você traz esse tipo de personagem aqui, se tipo, ele consegue mudar, às vezes, os personagens conseguem trabalhar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque não tem exigência, ele pega e consegue fazer grandes coisas. Ele fez isso no próprio MCU. Você, amigo e amiga que está preocupado, onde está a Mulher Maravilha, onde está o Flash? O Flash, eu acho que ele, desses heróis da Liga principal, tirando a Trindade, né, o Lanterna e o Flash, que são os mais famosos depois da Trindade, eles não vão aparecer tão cedo, assim, o Flash eu digo, né? Acho que ele não vai aparecer tão cedo, ele vai aparecer mais pra frente, mas introduzir o Flash é a coisa mais simples do mundo, né? Eu acho que vocês concordam. Até se tiver um novo Aquaman no futuro também não é nada difícil. A galera ficou me perguntando nos comentários, pô, fala da Mera, faz um vídeo sobre a Mera. Mano, a Mera, ela é uma personagem do Aquaman, que ela vai ser introduzida talvez no futuro junto com o Aquaman. Tipo, uma hora você vai ter que juntar espaço, terra, universo místico, aí você pode trazer Atlântida, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter que juntar todos esses personagens. Uma hora, toda a propriedade intelectual vai ser explorada da devida maneira, e esses personagens, para serem introduzidos, eles são mais simples, né? Um outro filme de um outro herói já pode ter um Aquaman, uma participação do Aquaman, uma nova Mera, não sei. Muita gente pensa que
esses personagens talvez eles nunca voltem, né? Ah, o Flash deu errado, eles não vão mais usar o Flash. Não é bem assim, né? Então eu acho que são personagens assim muito ricos em termos de mitologia, né? Tipo, material base. O próprio Aquaman, assim, você tem a fase do Jeff Jones e do Van Reis, é muito boa, mas não é a grande preocupação no momento, né? Muita gente pede, por exemplo, uma série de Atlântida, igual eles vão fazer uma série das Amazonas. Seria legal, mas aí você teria que fazer isso aí pra trazer um Aquaman no futuro, um grande Aquaman, tá ligado? Diferente do Jason Momoa. Fazer um Aquaman mais assim, focado nos quadrinhos. Eu gosto do Jason Momoa, mas no sentido de que você vai fazer uma coisa diferente do que fez. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual desses personagens você acha mais absurdo ele trazer pro DCU? Cara, o Comedor de Matéria, velho, meu Deus do céu, mano. Eu não sei o que eu falo dele. Mas deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Se você acredita que ele vai trazer mais personagens ridículos pro DCU. Por enquanto, o Creature Commandos é o máximo que ele foi. E nem é tão assim, porque a equipe é bem legal, inclusive. Deixa aí nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.